Tudo bom com vocês? Hoje eu quero falar sobre o Salmo 37, capítulo 37, verso 25, que diz assim: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Mais uma vez eu volto às minhas reminiscências, à minha memória, e a minha memória me leva mais uma vez à minha querida e saudosa avó, Maria Elisa, uma pessoa que eu ainda quero apresentar a vocês no dia da eternidade, quando começar a eternidade. Eu quero vê-la, eu espero vê-la, e eu espero estar me preparando para isso. E é sobre essa verdade, esta realidade que eu vi com meus olhos na prática, na vida dela, e que hoje eu começo a compreender, hoje eu compreendo um pouco mais, talvez o branco da minha barba, que mostra a minha idade, me faça compreender pela reflexão, pelas vivências, o que isso quer dizer. A Bíblia, em algum momento, ela diz assim: não há justo um sequer, porque todos carecem da graça de Deus. Todos necessitam da misericórdia de Deus. Então, se não há sequer um justo, como é que eu posso levar esse salmo a termo? Como é que eu posso entender esse salmo? Onde o salmista, Davi, ele diz: Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nós temos um conceito, eu tenho um conceito bastante diferente do conceito de santidade que se apregou no mundo, né? Aquele conceito de ascetismo, de largar as coisas relativas à vida cotidiana, ao mundo, ao trabalho, enfim, e vestir um pano de saco, pegar um cajado e sair caminhando pela estrada, vivendo daquilo que consegue, que lhe dão, juntando sobras, comendo frutas pelo caminho e indo dormir numa caverna, bebendo água do rio quando tem. Essa é a leitura que se faz de alguém santo, né? Mas não é esta a leitura bíblica. A palavra santo, kadosh, quer dizer alguém separado para servir a Deus. Separado também não significa ausente, também não significa isolado. Separado significa o seguinte, que a pessoa tomou uma determinação, teve o ímpeto de dizer o seguinte: olha, eu tenho dois caminhos a seguir. O primeiro caminho me leva a Deus, o segundo caminho não me leva a lugar algum. Eu não gosto do catastrofismo, sabe? Embora eu acredite nele, eu não gosto eu não gosto da ideia de convencer as pessoas. Eu não gosto da ideia de convencer ninguém, mas da ideia de levar as pessoas ao entendimento sobre o amor de Deus, o amor do Messias, pelo medo, pelo pavor, o medo do inferno, o medo do castigo, né, da justiça. Sim, ele vai acontecer. Mas eu prefiro trabalhar com a bondade do coração das pessoas, porque essa bondade, no momento que a bondade aflorar, o medo vai desaparecer e as pessoas vão fazer as coisas. No momento que eu parei de ter medo, eu passei a fazer certas coisas por amor, por vontade própria, por entender que aquele é o melhor caminho. Então, voltando à minha avó, a minha avó é uma pessoa que passou por muitas dificuldades na vida, eu já comentei com vocês, já contei a história dela. Então, a minha memória mais remota lembra ela lavando prato em restaurante, levando sobra de comida para casa, nós morando numa casa muito simples. Aliás, a minha avó nunca permitiu que pintassem a casa dela, nunca permitiu, né? Já contei isso para vocês também. Ela me dizia o seguinte: chamava ela de minha mãe, que eu fui praticamente criado por ela. Então eu dizia: minha mãe, vamos pintar essa casa é tão feia, não custa caro, a gente, né, junta um dinheiro aí e pinta a casa. Ela: meu filho, essa casa velha e feia
é a nossa proteção. Nunca ninguém vai nos assaltar, sabe? E de fato, assim, ela acolhia todas as pessoas. Já contei isso para vocês também. Ela acolhia todas as pessoas e nunca houve nenhuma tentativa de alguma maldade para nós dentro da nossa casa. E a minha avó, ela era uma pessoa temente a Deus e obediente às leis de Deus. E uma das leis de Deus, eu vou falar num assunto agora que chega a causar arrepio a maneira que foi utilizado, né, pelas igrejas, enfim, por esses pastores esses arremedo de pastores, né? Mas a minha avó era uma pessoa dizimista. Dízimo significa a 10ª parte, porque é muito claro, a Bíblia diz assim, olha, uma 10ª parte, que chama dízimo, né? Uma 10ª parte daquilo que tu ganhar, tu deve abastecer a casa do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro, daqueles que servem no templo. Como nós não temos templo hoje, então as congregações têm os seus serviços religiosos, e isso tem um custo, tem um preço, né? Então aquelas congregações que trabalham efetivamente, que agem efetivamente com a consciência bíblica e são honestos nesses princípios, naturalmente serão empregados nessas atividades. Eu não quero aqui dizer como é que cada congregação tem que empregar o seu dízimo, mas eu vou dizer, para mim não importa o que acontece lá na congregação, importa o seguinte: qual é a minha relação com Deus, a minha relação com a devolução dos bens, porque se eu estou devolvendo é porque eu já ganhei antes, se eu estou devolvendo uma 10ª parte, porque 9 partes ficaram para mim, são minhas, né? Deus me deu, é meu. Então a minha avó tinha essa consciência, né? E a minha avó, além do dízimo, ela sempre fazia sobrar um dinheirinho, não sei como, não sei de onde, porque ela ganhava muito pouco, fazia sobrar um dinheirinho, e os meus primos, né? Eles sabem disso, meus primos que têm minha idade, pouco menos, que ninguém ia na casa dela sem ganhar um dinheirinho na saída. Ela ganhava um dinheirinho, sempre tinha um troquinho guardado para dar para um sobrinho. E fora a comida, né? Fora o cuscuz, a batata doce, o bolinho frito, o chá de mate, o feijão mexido, enfim. Porque ela tinha essa coisa da hospitalidade, né? A minha avó era descendente de judeus e o judaísmo, a hospitalidade é uma regra, uma lei, uma mitzvah, né? É um mandamento. Então a minha avó cumpria rigorosamente isso, não porque fosse regra, não porque fosse lei, porque ela tinha isso no coração, a hospitalidade fazia parte da vida dela. E eu confesso, eu não fui, não sou o hospitaleiro milésimo que foi a minha avó. E as minhas tias também, meus parentes são muito hospitaleiros também. Então, meus amigos também são muito hospitaleiros. Então, eu vi assim a minha avó fazendo as coisas com dificuldade e sendo muito correta nos seus princípios, naquilo que ela acreditava, nas suas crenças. Nunca impôs a sua crença a ninguém, nunca. Eu, quando eu era menino, quando eu era guri, adolescente, ela suportou a minha adolescência e, como todo adolescente, eu era rebelde, eu era chato, eu era um terror. Eu ouvia música rock a todo volume, pauleira, dentro de casa, e a minha avó só cantava hinos religiosos. Nunca me proibiu, nunca me censurou, nunca me mandou jogar fora um disco, nunca fez isso. Eu saía, tomava às vezes os meus foguetes, tomava meus porres, nunca recebi uma reprimenda da minha avó. Ela ria, disse, guri, tu é novo, tu ainda vai aprender as bobices que tu faz, mas nunca, sempre com um carinho. Então, a vida dela foi regrada pelo senso de justiça, pelo senso de... Ela nunca baixou a cabeça para ninguém, ela não chamava ninguém de senhor. Sabe quem ela chamava de senhor? Por exemplo, uma autoridade, no exercício da autoridade chamava de senhor. Como ela era religiosa, o pastor, no exercício do trabalho dele, em hora de culto, em pregação, ela chamava de senhor. Dentro da igreja, chamava de senhor. Mas assim, pessoalmente, era tu,
E ela me ensinou a chamar as pessoas de tu, porque ela me dizia o seguinte: Deus que é Deus, nós chamamos de tu e não perdemos o respeito, a reverência por ele, sabe? Por que eu vou chamar, por que eu vou achar que alguém é mais do que eu? Né? E um conceito do judaísmo é esse, muito esse, né? Até para isso até serve, eu não estou usando agora, mas para isso que serve a kippah, aquele chapéuzinho, né? Ou qualquer chapéu, cobertura, que ela diz o seguinte, que o meu limite como ser humano é até aqui, daqui para cima é Deus, né? E diz também o seguinte: nós estamos todos abaixo de Deus, significa que nós somos iguais, ninguém é maior que eu, ninguém é menor que eu. Então eu também, muito raramente, eu chamo alguém que eu não tenha intimidade, eu chamo de senhor, mas é muito raro. É muito raro eu chamar alguém de senhor e não perco o respeito por isso. Então eu fico até muito estranhado quando me chamam de senhor. Aqui em Santa Catarina eles me passaram a me chamar de senhor, lá no Rio Grande ninguém me chamava de senhor. Até porque me conheci, então era Paulo, Paulinho, e assim, aqui é senhor. Mas na escola, os alunos, né, o professor, senhor, chegou um ponto que eu acostumei, mas eu não gostaria de ter acostumado. Tem coisa que a gente não gosta de ter acostumado. Eu não gostaria de ter acostumado a me chamarem de senhor. Eu acho muito estranho isso hoje, né? E quando eu posso, eu digo, não me chame de senhor, porque, enfim. Mas, voltando ainda, então ela sempre praticou a justiça. Sempre foi tudo com muita dificuldade, mas sempre pagou as continhas dela, todas elas, né? Ela vivia fazendo prestação, inclusive ela me ensinou a fazer prestação, foi o pior erro que ela cometeu na vida dela, porque como a gente é autônomo, a gente não pode assumir prestação, não pode assumir um parcelamento, porque tu não sabe amanhã, hoje a gente tem trabalho, amanhã não tem, né? Hoje não tem trabalho, amanhã pode ter. Hoje não ganho nada, amanhã eu posso ganhar relativamente bem, mas eu tenho que guardar para o período que tem. Então, quem é autônomo não pode, tem que guardar dinheiro e quando tiver, olha, tem suficiente, vai lá e compra e paga, até consegue um preço melhor, enfim. Mas ela me ensinou a comprar livros, né, desde pequeno. Desde meu primeiro salário foi livro. Eu comprei livro a vida inteira. Eu tive biblioteca imensa e muito livro. Mas o tempo foi passando, né? A minha avó era cega de um olho, eu estou quase cego de um também, só por inveja dela. A minha avó foi aposentada, ela perdeu, como eu disse, perdeu o pai, perdeu o marido e perdeu o filho, de forma trágica, todos, né? Então ela recebia uma pensão do governo pelo meu tio, filho dela, que morreu num acidente de trabalho, recebia a aposentadoria dela. Aí, com o tempo, ela tinha uma casinha de aluguel, depois ela foi viver com minha mãe, ou depois foi viver com meu tio, e então ela tinha duas casinhas de aluguel, enfim, ela ganhava bem para o padrão dela. E, assim, a vida dela era muito espartana, era muito franciscana, era muito simples, muito, muito simples. E como que ela morreu? Com 95 anos de idade, morreu sorrindo. Morreu porque não estava doente, o corpo cansou, né? Chegou no limite dela. Morreu sorrindo, segurando a mão do bebê dela, que é o filho mais novo, o temporão dela, que é o meu tio Samuel. Né? Isso foi ele que me contou. Eu não estava junto, porque ela morreu lá em Santa Maria e eu estava aqui em Florianópolis. Então eu não fui ao enterro dela, porque eu pensei o seguinte: o amor que eu tinha a demonstrar para ela, eu fiz em vida. Então, não tinha mais. A homenagem que eu prestaria a ela após a morte é o que eu estou fazendo hoje, sabe? Ela não sabe, ela está descansando, ela está dormindo. Então, isso serve para mim, serve para os meus filhos, serve para os meus netos, serve para meus amigos, para as pessoas que conheceram ela. Continuando ainda. Então, uma coisa é certa, minha avó passou por dificuldades, mas mesmo que fosse sobra do prato dos outros, mesmo que fosse uma fruta do mato, ela sempre teve o que comer em casa. Ela plantava favas no fundo da casa, e eu sou apaixonado por favas até hoje. Há muito tempo que eu não como fava. E eu gosto muito de fava. E ela plantava, então ela plantava couve, plantava fava. Não era uma grande horta, era uma coisinha assim, bem ralinha, bem miserável. Mas ela plantava, estava sempre lá mexendo na horta, fazendo alguma coisinha, com aquele chapelão enorme, às vezes um calorão danado, lendo a Bíblia dela. Ela leu
mais de, não é exagero que eu vou dizer, ela leu mais de 100 vezes. 100 vezes, que eu quero dizer 99, mais um, mais outro tanto. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela leu mais de 100 vezes. Ela conhecia a Bíblia de cor. Ela conhecia de cor a Bíblia. E ela não só conhecia, como entendia. Ela sabia o que quer dizer. Porque muita gente que sabe de cor a Bíblia não entende o que está lendo. Ela sabia. Ela me dizia, meu filho, vai buscar entendimento, vai buscar conhecimento. Não acredita no que os outros te passam de forma mastigada, sabe? A palavra de Deus, ela está escrita e o entendimento é inspirado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, pelo que está escrito, pelo que está escrito ali, pelos profetas, mas tem a tua parte que é buscar o entendimento, Então, não. E a simplicidade é isso, né? A teologia, por exemplo, eu já estudei muita coisa sobre teologia. E eu cheguei num ponto da minha vida que eu descobri que a grande teologia é ter um relacionamento com Deus. Para ter um relacionamento com Deus é necessário entender a natureza de Deus. Mas como ninguém entende, como não entende? Entende sim, é só buscar que entende. Ele se revela, ele se mostra. Você já viu Deus com os olhos? Não, mas com o coração certamente. Então, acho que o grande barato da vida, a grande sacada, a grande sofisticação da vida é ser simples. E eu procuro levar a minha vida dessa forma. Eu já corri atrás de dinheiro, já quis ser rico, já fiz bobagem. Nossa, quanta besteira eu fiz na minha vida. Quanta besteira. Já perdi dinheiro, ganhei muito dinheiro e perdi muito dinheiro. Perdi mais que ganhei, né? Então, a minha vida é muito espartana. Muito espartana. Eu não tenho do que me orgulhar em relação a alguma façanha financeira. Não tenho, só fiz bobagem. Eu procuro compensar na qualidade do meu trabalho. Isso sim, eu tenho uma certa vaidade com o meu trabalho. Eu mostro, né, eu digo, não dê importância para mim, mas olha o meu trabalho, olha o que eu estou fazendo. Eu quero melhorar cada dia. Eu trabalho muitas horas por dia, quando eu não tenho o que fazer, eu invento. Estou sempre inventando, sempre criando. Para quê? Para me aprimorar. Ah, mas tu já não sabe o suficiente? Nunca vou saber o suficiente. Nunca. Então, eu acho que a grande sacada é essa. A grande sacada é a simplicidade das coisas. Eu levanto cedo, eu tenho uns horários estranhos para dormir. Eu durmo em partes, como se fazia na Europa medieval, né? Eles dormiam primeiro, não só medieval, nos tempos bíblicos tinha, vocês vão ver, por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento, vocês vão encontrar que os soldados era primeiro turno, segundo turno, então dormiam em parcelas, né? Eu também durmo em parcelas. Acostumei, é um jeito, né? E acordo 4h30, 5 horas da manhã, é quando eu tomo meu chimarrão, faço as minhas reflexões, medito muito sobre as coisas que eu estou dizendo agora, as coisas que eu aprendo, leio a Bíblia, aí faço as minhas orações, a minha oração, recito um salmo, às vezes não, às vezes sim. Depois eu vou ouvir um podcast, eu vou tomar meu chimarrão, aí o Tico e o Teco começam a dialogar um com o outro, começam a se entender, e meu dia começa a acontecer, mas na verdade eu vou pro computador pelas 9, 10 da manhã, mas desde as 4h30, 5 horas da manhã eu já estou ali conversando com Deus, conversando com meus botões. Hoje não se usa mais botão, zíper, né? Estou conversando com velcro, estou conversando com a vida, estou conversando, enfim, comigo mesmo, refletindo, porque como é que eu estudo a Bíblia? Eu não pego um manualzinho, pergunta e resposta, isso é coisa mastigada. Pode até ser aparentemente certa a resposta, mas eu não quero resposta, eu quero perguntas, eu quero fazer pergunta. A grande sacada não é ter resposta, é saber fazer pergunta. E uma pergunta suscita outra e outra e outra, e quando você vê, você tem muito mais do que resposta, você tem todo um ensinamento, e o grande ensinamento é saber perguntar. Deus nunca disse assim, ó, venham fazer perguntas para mim. Ele diz assim, vem discutir comigo, arrazoai comigo, diz o Senhor. Tem uma passagem que fala isso, né? Vem discutir comigo. Como discutir com Deus? Como assim discutir com Deus? Não é blasfêmia? Não, não é blasfêmia, não.
mas eu posso ficar chateado com Deus? Pode. Pode ficar triste com Deus, sim. Pode. Você acha que Deus é de açúcar, que ele não suporta um filho revoltado? O que ele não suporta é blasfêmia, que ele não suporta é idolatria, que ele não suporta é abandono, sabe? Ah, Deus me esqueceu. Como te esqueceu? Que isso? Olha as coisas que ele está fazendo e como assim Deus me esqueceu? Você não está vivo? Então você só vive porque tem uma centelha de vida, tem uma centelha divina no seu pulmão, no seu sangue, chamado vida, chamada fôlego de vida. Como que Deus esqueceu de você? Como que Deus esqueceu de mim? Como Deus pode esquecer de mim? Ele mesmo diz assim, escuta, pode a mãe esquecer do filho, mas eu não vou me esquecer de vocês. Então, Deus não esquece de nós. Tá, mas como é que eu posso entender, eu às vezes chateado, uma pessoa, sei lá, perde uma pessoa que ama, sente dor e briga com Deus. Como é que pode isso? Eu vejo assim, ó, um bebezinho, tá ali, aquele bebezinho querido, lindo, fofo, tô falando e olhando para a foto dos meus netos aqui, por exemplo, né? São duas fofurinhas, já tão grandes hoje. Mas a gente vê aquele bebê birrentinho, fofinho, fazendo coisa birrenta, e ele muitas vezes nos xinga, tu é feio, bobo, sabe? Eu vou ficar com raiva dele? Não, eu vou contornar a situação. É assim que eu vejo Deus trabalhando, sabe? É feio, porque eu não gosto de ti, não gosto mais de ti. Sim, eu te amo profundamente, eu te amo com todo o meu coração, sabe? Porque eu sei que esse é o primeiro dodó, ele corre para mim, a primeira coisa corre para mim, vem para o meu colo, me abraça, chora. Então é assim que eu vejo Deus. Essa é a sacada, a simplicidade das coisas. Você entender o seu relacionamento com Deus como um bebê conhece, entende o relacionamento com o pai, com a mãe, com o adulto em quem ele confia. A palavra amor, que até bacana, eu gosto muito desse assunto. A palavra hoje amor, por exemplo, nós temos muitas definições sobre amor, né? Então, eu amo bolo de cenoura, eu amo arroz doce, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, né? Eu amo filmes, sei lá, de ação. Então, sabe, é muito estranha a definição. Como que eu posso amar alguém, um filme de ação? Como posso entender um filme de ação como amor, né? O mesmo amor que eu dedico aos meus filhos, à minha mulher, se lá no filme de ação o cara tá dando tiro, sabe? Como que amor é esse? Então é uma palavra só, fora a parte a parte erótica, que o erotismo da palavra amor, assim, você se ama com muita facilidade. Eu não quero julgar, é que a palavra realmente vulgarizou. Então amor é um coringa que serve para qualquer coisa. É um sentimento de afeto, um sentimento de prazer, tudo virou amor. Mas nos gregos, os gregos não viam um pouco diferente. Os gregos tinham 4 palavras para definir a palavra amor. Tinha a palavra eros, que é o amor erótico, né? Daí vem a palavra erotismo, que é o amor carnal, o amor, enfim, do sexo, tesão, assim por diante. Tinha a palavra phileos, que é o amor fraternal, o amor de irmãos, né? Tinha o amor HP, o ágape, que é o amor universal, o amor de Deus pela humanidade, né? E tinha uma outra palavra chamada storge. Storge significa aquele sentimento, aquele amor, aquela carência, aquela necessidade que o bebê tem, o filho tem pela mãe, né? Ou pelo pai, a filha tem pelo pai. Isso é storge, ou seja, é um sentimento de carência, de necessidade. Mas tudo isso ainda são relativos a afeto. Todos eles estão relacionados a afeto. Todos eles têm um sentimento afetivo aí. No hebraico, não é nada disso. O hebraico é uma palavra chamada ahavá. Ahavá, ele tem o mesmo número de letras, tá? Por exemplo, que define o número de letras, o mesmo na gematria, ou gematria, que é a numerologia hebraica, ele tem o mesmo valor numérico, por exemplo, de Deus, do tetragrama. Então, Ahavá, que é a natureza de Deus, Ahavá significa doar-se, significa literalmente doar-se. Tá? Vou dar um exemplo. Eu amo
tal pessoa. Pô, mas aquela pessoa só fez mal para ti. Pois é, o problema é dela, mas eu amo ela. Tá, mas que você nutre um bom sentimento por ela. Eu não. Eu não gosto dela. Tá, mas que contradição é essa? Você não gosta e ama, sim? Porque mesmo não tendo afeto pela pessoa, tá? O ahavá, o amor, significa o seguinte: ela precisa de mim, eu vou doar-me, eu vou auxiliá-la. Porque eu não vou auxiliá-la porque isso me faz bem. Isso seria egoísmo. Ah, eu vou ajudar fulano porque isso me faz um bem danado. Isso é egoísmo. Tá? Eu vou ajudá-lo porque ele precisa, porque vai fazer bem para ele. Tá, mas ele fala mal de ti pelas costas. O problema é dele. Ele vai ter que se acertar. Ah, no dia de Yom Kippur, no dia ele vai ter que se acertar. Um dia ele vai ter que se acertar, ou comigo ou com Deus. Né? Comigo não tem problema nenhum, comigo tá tudo bem, mesmo que ele não goste de mim, sabe? Eu também não gosto dele, mas vou amá-lo da mesma forma. Então, a simplicidade é isso. A simplicidade é você não tentar capitalizar o amor, não tentar capitalizar o afeto, mas é o prazer de servir, o prazer de fazer alguma coisa que faça bem aos outros. Eu gostaria eu não sei se eu estou conseguindo isso, mas eu espero que Deus me ajude e vocês também me ajudem, né? Dizendo o que eu posso fazer para ser melhor. Até porque é o seguinte, se não for por prazer, se não for por fé, por crença, por uma questão de investimento, porque uma coisa é certa, eu vou me encontrar com o Criador, eu não sei que dia, mas eu vou me encontrar com o Criador. Ou melhor, ele vem se encontrar comigo, o que me torna muito importante. O Criador deixa o trono, deixa o céu para vir se encontrar comigo. Essa é a definição de Deus. É Deus emanando, né, da sua infinitude para a pequenez humana, para se encontrar com a sua criatura. Né? Esse é o sentido, por exemplo, do Shabat, o sábado. Né? O Abraham Joshua Heschel dizia o seguinte, que quando o ser humano quer se encontrar com a sua divindade, ele constrói um templo em algum lugar, um templo no espaço. Mas quando Deus quer se encontrar com a sua criatura, ele constrói um templo no tempo, que é a linguagem, é o elo de comunicação entre Deus e os homens, é o tempo, e ele estabelece no tempo um marco temporal, ele estabelece um templo que mãos humanas não podem destruir. E nesse templo ele desce, ele emana, por isso a palavra Emmanuel, Deus conosco, ele emana de si para chegar até nós, porque nós não temos como chegar até ele. Então ele chega até nós, ó. A gente estende a mão, mas a mão estendida primeiro vem dele. Então a simplicidade é isso, é entender que Deus sai do seu trono para vir conversar comigo, para vir trazer paz para o meu coração, shalom para o meu coração. E que quanto mais simples a vida que eu levar, mais prazer eu vou ter, porque eu tenho menos que me preocupar. Quem tem só um Diógenes, que nem era judeu e nem cristão, mas ele dizia o seguinte, que para viver, para ser feliz, para felicidade, para suprir as necessidades, ele precisava de uma cueca para cobrir as vergonhas, né? A sua nudez, o seu pudor. Ele precisava de uma lanterna para procurar uma pessoa verdadeira, e, né, que fosse verdadeira, que fosse honesta, que fosse, enfim, plena no seu caráter. E uma coisa que ele abriu mão depois, ele andava com uma caneca para pôr o seu alimento, até que ele viu um camponês, um pastor, chegar num riacho e beber água na concha da mão. Ele descobriu que ele não precisava daquela caneca, jogou lá fora, e ele precisava da mão apenas. Então a gente precisa de muito pouco para ser feliz, e a gente precisa de muito pouco para ter paz. A grande sacada é essa. A grande sacada da simplicidade é ter paz. Que Deus dê paz a todos vocês. Shalom.